A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 14, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e junta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo que se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. Servo inútil, lançai para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O tema da nossa pregação, do nosso estudo desta noite, é uma pergunta: como você valoriza a sua vida cristã? Essa pergunta ela vai permear a nossa noite inteira, e que você venha buscando resposta durante esse estudo desta noite para responder essa pergunta: como você valoriza a sua vida cristã? A verdade é, a Bíblia que você não leu é a Bíblia que você não viveu. A Bíblia que você não leu é a Bíblia que você não viveu, a Bíblia que você deixou de viver. Nós temos uma visão muitas vezes equivocada da palavra de Deus acerca do que é a eternidade. Nós temos uma visão equivocada realmente do que significa a eternidade. Muitas vezes nós acreditamos que a eternidade ela vai acontecer nas nossas vidas quando nós morrermos, quando nós deixarmos esses corpos, nós deixarmos esse mundo, e aí nós passaremos a viver a eternidade. E a eternidade ela não vai acontecer, ela não vai se iniciar no momento onde nós morremos, no momento onde nós deixamos esse corpo físico para nós vivermos a eternidade. Mas a eternidade ela é um fato que acontece nas nossas vidas, e ela passa a existir logo após que você confessa que Deus é o dono da sua vida. Por isso em Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no seu coração creres que Ele morreu, assim ressuscitou, e assim creres que Ele morreu e ressuscitou, assim será salvo. Assim você é salvo a partir do momento que você decide. Isso é uma decisão em vida, que você decide que Deus é o dono da sua vida e que Ele morreu e ressuscitou. Assim você será salvo. Assim como também no Evangelho de Efésios diz: após ter ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e
depois de ter ouvido e também crido, fosse selado pelo Espírito Santo. E nesse momento nós passamos a viver a nossa eternidade. Nesse momento onde nós cremos no Evangelho da salvação, nós ouvimos o Evangelho e nós acreditamos nisso. E assim como Deus diz que nós devemos viver como o Senhor das nossas vidas, o dono da nossa vida e nós somos salvos, nós já imediatamente passamos a viver a eternidade. Nesse tempo, a eternidade ela começa a ser vivida logo após que você tenha a esperança que você tem um Deus que morreu e pagou os seus pecados, e você passa a viver para esse Deus, e você realmente começa a desfrutar da eternidade. Não é após o momento que você vai morrer e você vai acordar num paraíso, muitas vezes que é pregado, muitas vezes que é exposto pelos filmes, novelas e contos que por aí nós ouvimos, que todas as pessoas que após morreram vão viver num paraíso. Mas você passa a viver a eternidade a partir do momento que você decide que Deus é dono da sua vida. Isso muda tudo conforme como nós vivemos. Isso muda toda a nossa perspectiva de vida, o nosso estilo de vida, como que nós pensamos, como que nós andamos, como que nós refletimos, como que nós fazemos. Diferente do tempo hoje que é pregado, um tempo onde, na verdade, a palavra ela apoia muito mais, a palavra serve para apoiar o que nós podemos ter, ao invés do que nós usarmos o que nós temos para vivermos a palavra. E aí a gente perde cada vez mais a oportunidade de nós vivermos o que nós temos de melhor para as nossas vidas, o que Deus tem de melhor para nós, que é já vivermos a eternidade. E aí nós somos cada vez mais encorajados para vivermos a palavra, para nós termos coisas, ao invés de nós usarmos o que nós temos para viver a palavra de Deus. Um tempo de engano, um tempo de inversão de valores nas nossas vidas. E por isso que nós devemos ter esse cuidado, por isso que nós devemos responder essa pergunta constantemente das nossas vidas: como que nós valorizamos a nossa vida cristã? Como que você tem valorizado o que você tem? A informação que você tem, os talentos que você tem, a informação que você recebeu de Deus hoje. O que você faz com essa informação e como que você enxerga ela diante dos seus olhos? Qual é o tamanho dessa informação que você tem e como que isso é reproduzido dentro do seu coração? As informações que você tem de céu hoje. O fato é, como você vive hoje, revela o céu que você espera viver. Não espere viver um grande céu, não espere viver um tempo onde você vai viver um grande céu, um grande paraíso, grandes feitos, se você não faz da sua vida cristã hoje esse grande céu. Por isso o próprio Jesus diz: larga é a porta que dá para o mundo, estreito é o caminho e apertado o caminho que dá para os céus. Porque o céu que você vive hoje é o céu que você espera. O céu que você espera de Deus reflete no céu que você vive hoje, nas suas vidas. Se o seu céu hoje é um céu pequeno, é um céu mesquinho, é um céu de reclamação, é um céu de insubordinação, é um céu de tristeza, é um céu de amargura, é um céu de pecado, esse é justamente o céu que você espera para a sua vida. Se você fala que você ama a Deus, que você espera esse céu de Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, comece a obedecer a Deus nesse tempo, na eternidade que você vive. E como você vive hoje revela o céu que você deseja. Por isso que é importante nós começarmos a viver a eternidade nossa imediatamente. A eternidade era uma coisa para ser vivida agora. Não quando você morrer, porque o que Deus está falando não é de morte física, mas sim de morte espiritual. E assim como foi já dito nessa noite, a partir do momento que você ouve o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa.
após ter crido, nós somos selados pelo Espírito de vida. É esse Espírito que vai viver a eternidade. E é esse Espírito que está dentro de nós hoje. Haja visto se você creu na palavra de Deus e você confessou a Jesus Cristo como Senhor. Se você tem o Espírito Santo, você já é eterno, espiritualmente, não fisicamente. Por isso que o céu não se trata de vidas físicas, de corpo físico, embora nós teremos o nosso corpo restaurado. Mas não esse corpo que está sentado aqui nessa noite. É um outro corpo, que somente será restaurado se houver a presença do Espírito. É o Espírito que restaurará esse corpo pecaminoso. E é esse Espírito que atua entre nós hoje, nas nossas vidas hoje, que tem a capacidade de ser um Espírito eterno. E por isso a pergunta: como que você valoriza a sua vida eterna hoje? Como é que você valoriza o que você tem hoje? Essa é a pergunta. Como que nós temos vivido as nossas palavras? Como que nós temos vivido a palavra de Deus hoje? Como nós temos vivido o Evangelho das nossas vidas hoje? Como é que você valoriza a sua vida? Nós temos uma visão de céu ou de inferno muitas vezes equivocada nas nossas vidas. Que nós acreditamos que o inferno é um lugar de pessoas desesperadas, que por algum momento, em algum momento das suas vidas, elas caíram numa lucidez que elas nunca tiveram e se depararam que estão no inferno e que estão desesperadamente pedindo para sair desse lugar. Mas se nós recorremos aos fatos bíblicos, nós temos um outro aspecto e um outro comportamento das pessoas acerca de como elas imaginam como que é a vida pós a morte. E o que o próprio apóstolo João ele verifica, o que ele vê no comportamento das pessoas, não é um comportamento de pessoas desesperadamente querendo sair do inferno, mas a visão que João tem acerca da visão dos fins dos tempos é que as pessoas, mesmo passando por dificuldades e com todos os sinais que Deus darão a elas ainda negarão a Deus. Não se trata do ambiente, não se trata de elas se depararem com a situação e acordarem na sua lucidez, mas o que o apóstolo João diz, e ele vê no livro de Apocalipse, é um cenário onde alguns anjos derramam algumas taças sobre o nosso planeta, sobre o nosso mundo, sobre a vida das pessoas, alguns flagelos descritos no livro de Apocalipse, capítulos 16, onde o primeiro flagelo é derramado sobre o mar e todo o mar se torna em sangue. O segundo, a taça é derramada sobre os rios e todos os rios se tornam em sangue, onde morre toda a criação aquática e marinha, todos os peixes. E onde ocorre um outro flagelo, onde um outro anjo derrama uma outra taça sobre o sol. E a Bíblia narra que agora o sol começa a queimar as pessoas começam a morrer. E a Bíblia descreve que as pessoas blasfemaram contra Deus e ainda assim não se arrependeram dos vossos pecados. É esse cenário. É esse cenário que dia após dia, ano após ano, Deus vem profetizando, as palavras de Deus vêm se cumprindo, o tempo vem se apertando, as coisas, embora a gente não sabe o dia nem o horário, mas as profecias acerca do que Deus tem dito, de qual será a vinda do Filho do Homem, tem se cumprido, e contudo as pessoas não têm valorizado as suas vidas, não têm valorizado a sua vida cristã, e não têm vivido o céu que muitas delas esperam e dizem esperar viver. Aonde o próprio Jesus ele narra um acontecimento verídico, um acontecimento de como realmente eram os céus antigamente, aonde antes da morte de Jesus, dele morrer, ele ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus, ao morrer e descer no inferno e ficar 3 dias, ele prega as pessoas que morreram antes do dilúvio. E quando Jesus ele ressuscita, ele leva para os céus
ele leva o paraíso para os céus. A Bíblia narra esse acontecimento. Mas antes de Jesus morrer, existe uma história de um fato onde existiam duas pessoas, um pobre chamado Lázaro e um rico, onde os dois morrem e os dois vão cada um para o seu lugar de destino, onde o rico fica no paraíso junto com Abraão. Aliás, onde o Lázaro, o pobre, ele fica no paraíso com Abraão, e o pobre ele fica no lugar de tormento. E esse pobre, ele vendo esse paraíso dividido por um abismo, ele fala: Pai Abraão, envia Lázaro para esse lado, pelo menos para colocar uma ponta de uma gota de água na minha língua para me refrescar. E Abraão diz que isso é impossível, pois havia um abismo entre eles. E o rico ele fala: então peça que, por favor, que alguém vá aos meus familiares e avisá-los para eles não virem para cá, não virem para esse lugar de tormento. E Abraão diz: ele já tem os profetas e Moisés. E ainda assim o rico ele insiste: Pai Abraão, eu insisto, por favor, envie alguém para falar para eles, porque se alguém sair daqui, ir para lá e pregar para eles, talvez eles se arrependam. E Abraão diz: ele já tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvem os profetas e eles não ouvem a Moisés, quem dirá se alguém morrer e ressuscitar e for falar para eles, eles também não ouvirão. E essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade, e muitas vezes nós devemos encarar a realidade como ela é. Nós devemos encarar o inferno como um lugar da ausência da luz de Deus. Pois vós sois raça de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É isso que nós fazemos. E muitas vezes, Márcio, nós não temos a real missão, a real visão da nossa missão na vida das pessoas. Muitas vezes nós não entendemos qual é o grande papel nosso na vida das pessoas, de qual escuridão que nós estamos tirando elas. Nós não valorizamos a nossa missão que Deus nos colocou como sacerdote real, nação santa. A finalidade de proclamar a virtude daquele que te chamou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Porque o inferno nada mais é, irmãos, do que a ausência total da presença de Deus. O inferno, ele simplesmente é um lugar da ausência total da luz de Deus. As pessoas em vida, elas vão se afastando de Deus, elas foram se afastando da presença de Deus, e elas vão se afastando da obediência de Deus, e elas vão se afastando do Evangelho, vão se afastando, e elas vão ficando num lugar escuro. E por isso que Deus nos levanta como sacerdócio real, nação santa, para proclamar as virtudes dessa luz, para tentar transportar essas pessoas do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Mas chega um momento, Márcio, que essa porta se fecha. Porque embora essa luz ela vai se apagando, essa luz vai se diminuindo pelo afastamento dessas pessoas, ainda assim em vida, ainda assim quando ainda há um suspiro, há a possibilidade de você ver uma luzinha lá no fim do túnel. Ainda a qualquer momento essas pessoas elas podem se deparar com arrependimento, mas quando a porta se fecha, não tem mais o que fazer. Isso é feito em vida. Como que você valoriza a sua vida cristã? Como que você valoriza o que você tem hoje? Como que você vive o reino dos céus hoje? E como que você leva o reino dos céus às pessoas que você tem a oportunidade de levar hoje? Pois tudo aponta para Jesus. O seu trabalho aponta para Jesus. Ao invés do que você pode usar o seu trabalho para você conseguir algo, o que você pode usar o seu trabalho para conseguir algo para as pessoas e para Jesus? Como que você valoriza isso? Como que você valoriza o seu casamento, ao invés de você viver para si, mas você viver para o outro e realmente
viver o casamento de Jesus e testemunhar acerca dessa luz para os outros casais? Como que você vive uma igreja? Não do jeito que você quer, não do que a igreja pode te fornecer para você, mas o que você pode fornecer para essa igreja de Jesus e para que as pessoas possam fazer parte da igreja de Jesus através do seu testemunho. Como que você valoriza a vida cristã? Ou como que você tem destruído os céus aqui nessa eternidade que você já começou a viver? Você tem multiplicado para esse céu? Ou você tem espalhado e destruído esse céu na vida das pessoas? Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E tudo nós prestaremos conta. Você vai prestar conta de cada ação que você vai fazer. Deus espera que nós multipliquemos o céu aqui, agora. O fato de quanto mais palavra na sua vida, mais você confia em reproduzir valores eternos. A Bíblia diz que nós podemos ter a mente de Deus em 1 Coríntios, em 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz: nós podemos ter a mente de Deus. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você se debruça, quanto mais você se aproxima da luz, mais você vive o seu chamado e mais você vive o seu sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes. Como que nós vamos proclamar, Márcio? Se nós não vivemos a palavra, se nós não temos a mente de Deus, como que nós vamos valorizar a vida cristã? Como que nós vamos viver o céu que nós esperamos viver, se a Bíblia que eu não leio é a Bíblia que eu não vivo? Se você não vive o Evangelho, se você não vive o Evangelho aqui, possivelmente você não tem desejo de viver o Evangelho no céu e não em lugar nenhum. Porque se você já tem o Espírito de Deus, você já deveria ter vontade de viver os céus de Deus. Isso que nós devemos buscar, isso que nós devemos multiplicar. Valores eternos. Nós devemos buscar cada vez mais multiplicar valores eternos. Isso vai ficando melhor com o tempo. Importa valores eternos. Cada vez mais que você vai lendo a Bíblia, cada vez mais que você vai se aproximando da palavra de Deus, cada vez mais que você aproxima da luz de Deus, mais importa multiplicar valores eternos, mesmo que eles tragam prejuízos terrenos. Uma mãe que decide, muitas vezes, largar o trabalho e viver como a Bíblia diz, viver a missão de mãe, por muito mais, muitas vezes tendo prejuízos ao longo desse mundo, muito mais tendo receio de como que vão ficar as finanças da família, mas ela decide viver valores eternos, ela multiplica mesmo tendo prejuízos. É uma pessoa, não que uma mãe não possa trabalhar, mas ela não tem que trabalhar. A Bíblia diz que a missão da mãe é uma missão de mãe, é a sua missão, multiplicar valores eternos no que ela tem que multiplicar. São pessoas que estão multiplicando os valores eternos. Uma pessoa que decide não mentir no trabalho, embora talvez ela vai perder um contrato, vai perder uma venda, vai perder um cliente, mas contudo decide, mesmo tendo prejuízos terrenos, decide multiplicar valores eternos. Uma pessoa que decide andar corretamente no trânsito, embora ela possa ter prejuízos de demorar para chegar, prejuízos para conseguir algo, algum prejuízo no seu tempo, mas ela decide obedecer às leis dos homens, e ela decide, muitas vezes tendo prejuízos terrenos, mas decide produzir valores eternos. Uma pessoa que decide ter um tempo de leitura, um tempo da sua leitura bíblica, um tempo de oração, um tempo de meditar na palavra de manhã, um tempo de meditar na palavra à noite, mesmo que ela tenha prejuízo de perder o seu tempo com algo que ela poderia fazer, é uma pessoa que está pensando em multiplicar valores eternos. Esses são alguns dos exemplos aos quais nós poderíamos estar citando vários exemplos dessa noite de como nós poderíamos
conforme nós vamos nos aproximando da palavra, nós vamos multiplicando valores eternos. E muitas vezes você decide obedecer a palavra de Deus, mesmo tendo prejuízos terrenos, porque a nossa preocupação é produzir valores eternos. A pergunta é: como que você tem valorizado a sua vida cristã? Como? O que você faz com o que Deus te deu? Com a informação que Deus te deu? O que você faz com as coisas, com o seu trabalho, com os seus filhos, com a sua família, com a sua igreja? Como que você tem reproduzido valores eternos? Quanto disso não está sendo multiplicado para Deus? Quanto disso está sendo multiplicado para Deus? Quanto do seu trabalho, quanto da sua vida está sendo multiplicado para o céu hoje? O que nós acabamos de ler no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 16, é uma afirmação de como nós podemos tirar lição desse texto. Ele diz assim no versículo 16, Mateus 25, versículo 16: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, de modo que o recebera 2 ganhou outros 2. E a lição que nós devemos tirar é: reproduza imediatamente os seus talentos. O que diz aqui na Bíblia é que, versículo 16, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. E o que nós precisamos fazer é justamente isso. O nosso espírito, o nosso desejo, é esse desejo que Deus espera. O nosso Senhor espera que nós tenhamos essa disposição de imediatamente nós negociarmos os nossos talentos e multiplicar para Jesus. Imediatamente. Muitas vezes nós ficamos anos para tomar uma decisão. Anos dentro da igreja, contudo, não obedecendo o pastor. Anos sendo rebelde dentro da igreja. Isso vai passando de pai para filho. Anos sem ler um capítulo. Às vezes nós tivemos já testemunho dentro dessa própria igreja de pessoas que viveram anos dentro da igreja sem ler um capítulo da Bíblia, sem tomar uma decisão. Não, eu vou tomar uma decisão. Anos sem decorar um versículo. Semanas e semanas sem se debruçar na palavra de Deus e experimentar o que tem de melhor dos céus hoje. E a gente, ao invés de ter essa disposição de imediatamente nós fazermos algo, nós vamos protelando, nós vamos passando para frente, nós vamos deixando e nós não fazemos nada. Nós vamos deixando pessoas que vão passando anos sem tomar decisões, pessoas que vão deixando anos sem decorar um versículo, sem mudar realmente e sem começar a viver a eternidade. O céu que você vive hoje é o céu que você espera. Como que você vive hoje? Como que é o seu hoje? Como é que é a sua vida? Mulheres que passam anos, a vida inteira, sem conseguirem ser submissas. Jamais dentro da igreja, casando dentro da igreja, servindo dentro da igreja, todo domingo trabalhando e cantando, mas contudo não consegue ser submissa, não consegue multiplicar o talento que Deus deu à mulher. Mulher, sejam submissas aos seus maridos como para o Senhor. Anos não conseguem. É uma coisa assim, impossível. E o seu problema não é homem. Porque se o seu problema fosse homem, se o seu problema, muitas vezes, como a Bíblia diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como para o Senhor. E quando nós realmente tiramos esse talento que Deus entrega a toda mulher, e viva o melhor que você tem para a sua vida, e não multiplica, o que sobra é o feminismo. O que sobra são mulheres que querem ser donas das suas vidas. O que sobra são mulheres, o que a sociedade determina o que elas devem ser. O seu corpo, a sua regra. Eu mando,
e eu vivo do jeito que eu quero. O que sobra quando uma mulher ela não se apropria do talento e multiplicar esse talento e viver o melhor que ela tem para ela e viver o céu hoje, o que sobra é a sociedade determinando como uma mulher tem que viver. Por isso que eu falo que o seu problema não é homem. Porque por um homem, assim como a Bíblia diz, se mulheres sejam submissas aos seus maridos como para o Senhor, que para o Senhor você se submete, para Jesus você se sujeita, para Jesus você se sujeita a se submeter, mas o próprio Jesus que você se sujeita a submeter, haja visto que hoje você cantou 3 canções para um homem essa noite. Nessa noite você cantou nada vai poder me separar do seu amor. Você cantou para um homem. Você serve um homem. Você acorda cedo no Sebac, você lê uma Bíblia, você faz ações e você faz de tudo e você até morreria por esse homem. Só que esse homem, ele espera que você tenha essa mesma devoção e esse mesmo homem que você está disposto a morrer, que é Jesus. Ele fala: seja submisso ao seu marido, da mesma forma que você é para mim, como para o Senhor. E Ele te dá uma oportunidade diariamente, todo dia, todo momento, de você multiplicar um talento. Um talento que é das esposas, serem submissas ao seu marido. Quantas vezes, anos e anos e anos e anos, uma esposa não fala: marido, obrigado por você ter trabalhado hoje, como para o Senhor. Você está disposta a cantar para Deus, para cantar para o homem, e esse Deus fala: assim como você quer me honrar, honra seu marido, respeite. Anos e anos uma mulher não respeita, não honra como para o Senhor, não multiplica valores reais, valores eternos, e não vive o melhor do céu hoje. Quantas vezes mulheres deixam de serem submissas e viver? Marido, eu sei que está difícil as finanças, mas contudo, eu confio em você. Anos e anos não tem uma fala dessa. Tem que trocar o móvel, tem que não sei o quê, a gente poderia viajar, a gente sabe das dificuldades. E quantas vezes seu marido não chega tarde e você fala: eu sei que você adorou, eu sei que você está trabalhando para a gente. Obrigado. Você já experimentou falar obrigado para o seu marido quando ele chega tarde no trabalho? Ao invés de você pensar: quanto que esse marido meu não poderia estar aqui mais cedo comigo? E muitas vezes você fala: obrigado. Não estamos multiplicando. Anos e anos, assim como esse servo, o receber as 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. E os talentos estão aí. Os talentos Deus tem distribuído para as nossas vidas, assim no momento que você se converteu, e uma vez que você leu esse versículo, Efésios capítulo 5, versículo 1, mulheres sejam submissas aos seus maridos como para o Senhor. Imediatamente deveríamos estar multiplicando talentos em nossas vidas, estarmos trazendo o céu para vivermos hoje. A questão não é homem, a questão é qual homem que você está disposto a morrer. E muito isso reflete, muitas vezes, um talento agora que o homem não reproduz. Um talento que o homem, ao invés de imediatamente pegar a sua função de homem, assim como a Bíblia diz: homens, ame a sua esposa e santifique por meio da palavra, assim como Cristo também amou e se entregou por ela. E muitas vezes as mulheres não respeitam porque os homens decidem não multiplicar os seus talentos, decidem não valorizar a sua vida cristã. Assim como a Bíblia diz: homem, ame a sua esposa e santifique pelo meio da palavra. E quantas vezes, anos e anos e anos, maridos vão negligenciando a sua liderança espiritual nas suas casas.
Quanto anos e anos homens vão negligenciando a sua liderança espiritual dentro das igrejas e falar: irmão, deixa disso, igreja, deixa disso. Homens muitas vezes, assim como esse homem que ganhou um talento e receoso esconde na terra, assim como Baraque, que nós lemos essa semana, o medroso Baraque, onde Deus fala: Baraque, vai lá, a profetisa, a Débora fala: Deus falou comigo e falou para te livrar, que você vai livrar os homens, você vai livrar o povo de Israel da mão dos nossos perseguidores. Ele fala: eu até vou, mas se você for comigo. Ou seja, fica terceirizando para as mulheres as responsabilidades de conduzir uma igreja, a responsabilidade de buscar a palavra, a responsabilidade de ser um guia espiritual para as nossas famílias, a responsabilidade de como que está a disciplina dos filhos em casa. Homens receosos em disciplinar os filhos, e vão passando anos e anos e anos e falar: filho, deixa disso, Deus não gosta disso. Nós não multiplicamos os nossos talentos, nós não multiplicamos o céu, e o céu que nós vivemos hoje é o céu que nós esperamos. E se nós homens, nós não negligenciamos os nossos talentos, nós estamos deixando de multiplicar para o reino dos céus hoje. E por isso que muitas vezes mulheres não veem uma figura de uma liderança, porque elas não veem uma disposição de morrer por alguém. Ela não vê essa disposição desse homem de morrer por ela. Homens que não sabem o que quer. E nós devemos multiplicar esses talentos, e nós devemos agora, cada um em particular, reproduzir o seu trabalho, o seu talento. Mulher, reproduza o seu talento imediatamente, no seu lar, no seu casamento. Você quer ter uma vida, um céu, você quer ter um conto de fadas, um céu, um paraíso no seu casamento? Comece a reproduzir os seus talentos imediatamente. Talvez amanhã, agradecendo o seu marido quando ele chegar no trabalho, agradecendo a Deus, honrando ele, assim como para o Senhor. Da mesma devoção que você tem para vir para a igreja e cantar para Deus, esse próprio Deus que você honra e canta, ele fala: faça isso para o seu marido, honre ele, honre o trabalho dele, honre o que ele faz, o suor dele. Anos e anos não fazem isso, e marido, começa a ser o guia espiritual das suas esposas. Igreja, uma igreja forte que tem famílias fortes, filhos que estejam dispostos a viver o melhor que tem dos céus quando obedecem aos pais, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Por isso nós devemos ensinar os nossos filhos a obedecer, a reproduzirem valores eternos. Os nossos filhos terem coragem de muitas vezes terem prejuízos, perderem amigos, perderem colegas, mas contudo saber reproduzir valores eternos. A pergunta é: como que você valoriza a sua vida cristã? Quanto que você tem reproduzido? Quanto que você enxerga tantos privilégios e tantas oportunidades que nós temos hoje para multiplicar talentos, e ainda assim nós não estamos multiplicando, e que nós devemos começar imediatamente a fazer? Imediatamente. No versículo 18, ele diz um outro comportamento. Agora no versículo 18, ele diz assim: mas o que recebeu um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não enterre o seu talento numa cova. Não faça como esse servo. Nós prestaremos conta de tudo que Deus tem nos dado. De tudo. Não esconda o seu talento numa cova. A pergunta é: o que você tem feito com o que você tem recebido de Deus? Ou o que você tem feito que você sabe que deveria ser feito e você não fez ainda? Isso é o pior de tudo. O que você sabe, melhorando a pergunta, o que você sabe que deveria ser feito e você ainda não fez?
Pode ser aqui na igreja, na sua responsabilidade, no seu ministério, na mídia, no louvor, alguma coisa que alguém pediu, algum líder que te pediu, algum fato que você sabe o que tem que ser feito, você trabalha na limpeza, você sabe que precisa melhorar, você sabe que precisa resolver, alguma coisa que já foi solicitado e ainda você não fez. Qual a informação que você sabe que deveria ser feito e você ainda não fez? Que você, colocou numa cova. Está enterrado numa cova aí. Que você sabe o que tem que ser feito e está enterrado nessa cova e você não desenterrou. O quê? Qualquer coisa. Qualquer coisinha. Pode ser aquele papelzinho que está lá no chão, lá que você sabe que tinha que pegar e você não pegou até agora. Qualquer coisa que você sabe que era para ser feito, alguém já pediu, alguém já identificou, é sua responsabilidade, contudo, não foi feito. O quê? Qualquer coisa. É nessas coisas que Deus vê. É nessas pequenas coisinhas que Deus fala lá. Por isso que não cresce. É nessas atitudes. Você sabe que era para fazer, mas não fez. Uma pequena coisinha. É essa pequena coisinha. Fiel um pouco. Era para você ter feito e ainda não foi feito. Deus está esperando. Deus odeia isso. Nós temos um grave mal de falar e não fazer. É melhor não falar. Se você falou, se saiu da sua boca, eu vou fazer isso, faça. Porque a Bíblia diz, seja seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você falou que vai fazer, faça ou não fala. Deus não gosta disso. Nós temos um péssimo hábito, irmãos. Isso é pecado. Por isso que eu falo que viver os céus e viver o Evangelho é muito mais do que você não beber e não fumar e esquentar o banco de domingo. Do que cantar um louvor, mas é você multiplicar talentos e você viver o céu hoje. As simples coisas que você sabe que tem que ser feito e você não fez ainda. Anos, nós estamos falando desde o começo do ano e de 2024, o que você tem feito? Qual pessoa que você tem orado? Você tem orado por um nome? Você tem ido atrás desse nome? Não, eu não tenho nome, Deus me deu um nome. Sabe, nós sabemos que Deus espera isso da gente, contudo muitas vezes a gente não faz. Deus espera que a gente vá, Deus espera que a gente multiplique. Na verdade Ele manda, vai, ide. E muitas vezes isso começa nas nossas atitudes, nas nossas responsabilidades, na responsabilidade do seu ministério, na responsabilidade de mulher, de esposa, de filho, de marido, de irmão. O que você não fez ainda que está enterrado numa cova? O que você tem que fazer? E pior, se você falou que ia fazer e não fez, Deus Ele mostra. Deus muitas vezes Ele mostra quando você fala uma coisa e você não faz. Deus espera que você cumpra. Ele espera que você multiplique. Ele espera que você faça. Não enterre talentos. Multiplique. Tenha a disposição de multiplicar. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não temos o muito, porque a gente não está sendo fiel no pouco. E o que Deus espera é que você tenha a disposição de ser fiel no pouco. Na sua casa pequenininha, sabe? Não deu para viajar, não deu para ter uma grande casa, um grande carro, contudo ainda seja submissa ao seu marido, contudo agradeça a Deus. Não deu para estar no trabalho que você quer, contudo agradeça. Não deu para fazer o que você quer, mas contudo obedeça a Deus. A igreja não está do jeito que eu queria que pessoas viessem, seja fiel. Seja fiel no que você propôs de fazer. Fiel. Contudo, seja fiel no pouco. Não infiel no pouco. É fiel no pouco. Talvez se você começar, nós reproduzirmos os nossos poucos talentos, seja qual for o talento que você tem. Talvez Deus vai multiplicando. Ele vai acrescentando da forma que Ele quiser. Mas o primeiro que nós devemos ter é uma disposição de multiplicar o talento que nós temos.
o que você tem feito com a informação que você tem hoje. O tanto de informação, e saiba, quanto mais informação você tem, quanto mais tempo você tem, mais você deveria multiplicar. Mais nível de informação você tem para pegar essas informações e multiplicar. E mais Deus espera que você multiplique. A questão é o quanto que você tem feito com o que você tem hoje. Isso reflete quanto que nós esperamos do céu. O quanto que no pouco você reproduz é o quanto que você entende do céu. Quanto mais você, quanto menos você tem, mais oportunidade você tem de realmente fazer o céu grande. Porque se você reproduz do pouco, sobre muito te colocarei. Então, irmãos, o pouco, sabe de uma coisa? O pouco é um dos melhores lugares para nós estarmos. Porque ali é onde você tem a oportunidade de multiplicar. Às vezes a gente quer um lugar pronto, a gente quer resolver das nossas formas, quer multiplicar do nosso jeito, quer trazer bastante coisa, quer fazer acontecer do nosso jeito. Mas o que a Bíblia diz é: muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, muito te colocarei. O pouco é o melhor lugar para você multiplicar o que você tem de informação. Faça isso imediatamente. O que você tem feito com a informação que você tem? Como que você valoriza a sua vida cristã? Essa é uma resposta que somente você pode dar na sua vida. O que nós devemos fazer, nós já sabemos. É multiplicar os nossos talentos, pois um dia esse Senhor voltará e prestará contas. E que Ele não pegue a gente desprevenido, que essa porta não se feche e que a gente comece a multiplicar imediatamente os nossos talentos e vivermos o melhor do céu nas nossas vidas hoje. Amém?